Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Como vocês acompanham já por aqui, meu nome é Mariane Martins, sou do Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain e hoje a gente vai dar continuidade no estudo do livro Mentes Ansiosas. Vou começar a compartilhar aqui com vocês antes que eu acabe esquecendo, como eu já fiz, tá? Vamos começar o estudo de hoje. Dando continuidade ao livro Mentes Ansiosas, da doutora Ana Beatriz Barbosa. A gente está na aula 8 desse livro e hoje a gente vai ter mais dois capítulos, tá, pessoal? Esse livro, ele faz parte de uma série de estudos, que são os estudos da mente, sempre embasados ali no livro da doutora Ana Beatriz Barbosa. E esse capítulo em especial, ele fala sobre o transtorno obsessivo compulsivo, que foi um dos livros dessa série de estudos da mente que a gente já trouxe aqui com base nos livros da doutora Ana Beatriz, em outros momentos dessa série de estudos. Então, a gente teve um primeiro estudo sobre borderline, depois a gente teve sobre o transtorno obsessivo compulsivo, e agora a gente está tendo sobre ansiedade, no qual há um capítulo dedicado para transtorno obsessivo compulsivo. Então, a gente vai abordar um pouquinho aqui, até porque nem todo mundo viu o estudo anterior, teve acesso, então a gente vai dar uma pincelada, mas fica aí a recomendação tanto da leitura do livro Mentes e Manias, que é o que fala sobre transtorno obsessivo compulsivo, como também a outra série de vídeos que a gente gravou sobre esse livro Mentes e Manias, tá? E aí, tirando essa parte inicial dessa recomendação, vamos trazer o que esse livro de ansiedade aborda do transtorno obsessivo compulsivo. E aí ele começa falando que as diferentes manifestações do toque causam grande sofrimento aos seus portadores, que podem se sentir fracos, loucos, incapazes, autocríticos, e isso gera muita culpa, muita depressão. E aí, tentando fazer um apanhado geral e recapitulando um pouquinho desse livro aqui que eu comentei, a ansiedade no toque, ela é persistente e duradoura, sendo um gatilho para um mecanismo de obsessão e compulsão que se retroalimentam, que ficam se retroalimentando, tá? Então, como assim? Vamos fazer um esqueminha aqui para tentar tornar um pouco mais claro. No toque, você tem o gatinho de um pensamento obsessivo. Esse pensamento obsessivo, ele está sempre vinculado a coisas negativas, coisas que às vezes geram uma angústia, um aperto no peito, um medo muito grande, coisas que você quer evitar. E aí esse pensamento obsessivo funciona como um gatilho para a chamada compulsão, que são essas manias, né? Que são uma série de rituais, ações que são feitas muitas vezes de modo repetitivo, visando minimizar ou evitar aquele incômodo que o pensamento obsessivo gerou. Só que ao invés de, eu pensei numa coisa ruim, fiz uma determinada ação, aquele pensamento sumiu, desapareceu, não estou mais me preocupando. Isso não acontece no toque. Esse alívio que é buscado através da execução da mania, ele não surte o efeito desejado, que é esse alívio. E aí o que que acontece? O pensamento lá do início segue incomodando. E para tentar evitar, você segue repetindo aquela mania, aquela compulsão. E esse ciclo, que é um ciclo extremamente vicioso, ele é muito nocivo em várias esferas, porque a pessoa que tem o transtorno obsessivo compulsivo tem a clareza de que aquele pensamento muitas vezes não faz sentido e que aquela compulsão, aquela mania não vai evitar aquilo de acontecer. Então vamos dar um exemplo. Você tem muito medo de perder alguém da sua família, alguém que você ama muito. E aí você tem esse pensamento de modo recorrente, e você pensa que se você contar até um determinado número ou falar uma série de frases, você não vai perder aquela pessoa, não vai acontecer nada com ela. Uma pessoa que tem o transtorno obsessivo tem a consciência de que a vida não funciona assim. Nós não temos a capacidade de evitar nem nada que venha acontecer com uma outra pessoa, seja isso um desencarne, uma enfermidade ou o que quer que seja. Então não é o ato de contar até um determinado número ou pensar numa determinada coisa que vai fazer aquilo desaparecer, aquele risco não existir.
Então, na verdade, a pessoa que se aqui é um exemplo, tá, gente, tem vários outros. Mas assim, o ponto que eu estou trazendo aqui é que a pessoa que sofre desse transtorno tem a consciência de que o pensamento dela não é uma coisa que está sob o controle dela e que, assim, essa mania, esse ritual que ela está praticando de forma compulsiva não tem o poder de evitar nada. E isso gera uma série de questões que a gente vai ver aqui nos próximos slides. Mas antes da gente entrar no mérito dessas questões, esse gráfico é retirado de um livro, tá, gente? Que a doutora Ana Beatriz traz, é essa ilustração sobre como a ansiedade funciona para o transtorno do pânico e para o transtorno obsessivo compulsivo em termos de intensidade e de frequência. Como é que funciona? No pânico, que é essa linhazinha vermelha, essa intensidade chega a níveis mais altos do que no toque, tanto que existem uma série de manifestações, dificuldades até de sair de casa. A gente já conversou um pouquinho da síndrome do pânico em um capítulo anterior, então ele chega numa intensidade ali máxima, mas ele tem frequências que variam. Então tem momentos de pico, momentos de vale, momentos de pico, momentos de vale. Já na ansiedade vinculada ao toque, que é essa linha azul, ela cresce até um determinado patamar que, tudo bem, pode ser menos intenso que a do síndrome do pânico, mas também é muito elevado, tá, gente? Imagina a gente ter uma ansiedade aqui na ilustração nível 8, é muita coisa. E ele fica continuamente nesse patamar. Então você não tem um momento de alívio dessa ansiedade. Por isso que a gente citou aqui, é uma ansiedade persistente e duradoura. Ela mantém um nível elevado e ela continua progressivamente no tempo, tá? Então, só desse gráfico já dá para entender o quanto o toque é nocivo, porque ele está sempre te mantendo num estado de alerta que não é saudável para sua mente, não é saudável para o seu corpo e certamente também não é saudável para o seu espírito. E aí, como eu comentei no primeiro slide, existem algumas características e exemplos de toque. Aqui a gente está citando alguns dos mais tradicionais, mas existem diversos, tá? Então, assim, características, pensamentos de conteúdo ruim, catastrófico, desculpa, e persistente. Lembra aquele pensamento obsessivo que eu acabei de comentar? É isso. O pensamento que vai te incomodar, que vai te gerar angústia, não vai ser um pensamento feliz, não vai ser um pensamento leve. Vai ser um pensamento que está ali, continuamente te incomodando, trazendo algo ruim, trazendo um medo para sua percepção, tá? Para a sua tela mental, por assim dizer. E aí esse pensamento de conteúdo ruim está ali de modo descontrolado, gerando angústia que vai alimentar as manias e compulsões. Que dentro desse funcionamento do toque, é como se você tivesse um mecanismo de retroalimentação negativa. Você pensa uma coisa ruim, você quer aliviar aquele incômodo, aquela angústia gerada e você faz uma compulsão. Você não consegue o efeito desejado que é conseguir o alívio. Aquele pensamento persiste e aí ele gera um novo gatilho para uma nova mania, para uma nova compulsão. Então, esse mecanismo aqui de retroalimentação é muito nocivo e muito característico do toque. Como eu falei antes, a pessoa tem consciência de que aquilo não faz propriamente um sentido. Isso faz com que ela se sinta muito envergonhada. Isso gera muita dificuldade de pedir ajuda, seja essa ajuda profissional, médico, ou até ajuda para as pessoas que convivem com ela, porque a pessoa se envergonha daqueles atos que está praticando, porque ela tem consciência de que não há um sentido racional, mas ela não consegue evitar. Isso faz com que ela se sinta muito sozinha e tenha dificuldade de se abrir para buscar ajuda. E esse ponto é um ponto de super alerta, tá, gente? Porque ao fazer isso, de evitar buscar ajuda, muitas vezes ela prolonga e até agrava um sofrimento que sim, tem controle, tem tratamento. Então, esse ponto aqui é um super sinal de alerta, seja para você que pode estar sofrendo de algo do tipo, ou para alguém conhecido, algum familiar, algum amigo, que assim é necessário buscar ajuda e contar com uma rede de apoio que também ofereça esse suporte, tá? E aí os exemplos de toque, isso daí tem totalmente detalhado no livro Mentes e Manias, tá, gente? Mas falando rapidamente aqui,
Você tem um toque de limpeza, seja limpeza de ambiente ou limpeza de si mesmo, isso de modo muito compulsivo, demorando horas e horas no banho, lavando um sem número de vezes a mão ou partes do corpo. A ordenação, vamos lá, gente, organização é diferente de transtorno obsessivo compulsivo de ordenação. Uma coisa é você ser uma pessoa organizada, outra coisa é você ver uma coisa fora do lugar, uma coisa fora de simetria, ou uma cor descasada ali da tonalidade que você organizou, por exemplo, uma parte do seu armário, e isso te gerar uma angústia profunda. Então, organização é uma coisa e toque de ordenação, que é esse sofrimento gerado a partir da necessidade da ordenação, é diferente. Checagem, muitas vezes checando inúmeras vezes se fechou a porta, se desligou o fogão, se tirou a chapinha da tomada, inúmeras conferências de modo repetitivo. Contagem, como eu falei no exemplo inicial, se eu contar determinado número, eu vou conseguir ter uma boa noite de sono. Se eu contar ter determinado número, eu vou evitar que alguém morra. Nesse sentido, colecionamento, né, de colecionadores que acumulam coisas, vivendo em ambientes até extremamente nocivos para a saúde, em ambientes até difíceis de se habitar pela quantidade de coisas que se acumulam, verdadeiros acumuladores, tá? Repetição, repetição, seja de perguntas, seja de comportamentos, de ações. Então, fazer isso de modo repetido, seja falando com o outro, falando consigo mesmo, e outras manifestações diversas, né. Um livro fala de novo da repetição de uma frase, de um som específico, ou não usar determinada cor de roupa, dentre outras manias que também fazem parte ali das compulsões do transtorno obsessivo compulsivo. E aí, fica o que eu falei agora há pouco, nesse ponto aqui do se sentir sozinho e ter dificuldade de buscar ajuda, que o alerta que a gente faz é que, apesar do toque ser um transtorno relativamente comum, que atinge a cerca de 2,5% da população mundial, esse número tende a ser muito maior. Por quê? Porque se tem gente que tem e não busca ajuda, naturalmente há muita subnotificação, que é esse reporte abaixo da média do que efetivamente acontece, tá, gente? E aí, um livro também fala em fatores geradores, tá? Então fala que tem aspectos genéticos que influenciam no transtorno obsessivo compulsivo, própria ansiedade, essa questão da gente viver sempre numa intensidade, num estado de alerta constante, o perfeccionismo de querer ter tudo ali, sob seu domínio, de fazer tudo com perfeição, de não entender que às vezes o bom é inimigo do ótimo, que às vezes você precisa fazer, o seu melhor, mas não necessariamente isso vai equivaler à perfeição. O excesso de controle, isso é muito interessante. O toque, muitas vezes, ele é engatilhado por um pensamento que você quer evitar, como se você tivesse o poder de evitar fazendo determinado ritual. E isso é muito interessante, porque o excesso de controle é um super gatilho mesmo para você achar que uma determinada ação tem o poder de evitar um medo. Isso daí é realmente uma característica muito presente no transtorno obsessivo compulsivo, porque por mais que você saiba que não tem o poder sobre algo, na tentativa de controlar aquilo que você quer evitar, você fica alimentando esse círculo vicioso. E por fim, aqui no nosso exemplo, é esse senso exagerado de responsabilidade e dever. É se colocar um papel, uma responsabilidade que na prática não é sua, porque existem milhões de coisas que a gente não tem como controlar. E aí vem o segundo alerta. Mais importante que entender os fatores geradores é entender que não há uma única causa, não há um motivo específico, cada caso é um caso, mas que independente disso, há tratamento. E isso é um fato. Independente do fator gerador que provocou o transtorno obsessivo compulsivo, há um tratamento, há um caminho através da ajuda psiquiátrica, da ajuda terapêutica, da rede de apoio, que é muito importante, em alguns exercícios que o psiquiatra, que o psicólogo podem passar para ir se expondo àqueles pensamentos que geram medo e adotando novos comportamentos, adotando uma nova
uma nova postura diante daquele pensamento, evitando que os rituais se repitam e se prolonguem. Então, assim, o mais importante aqui que a gente tem a dizer, tá, gente, é que é possível viver uma vida de muito mais equilíbrio, de muito mais paz. E isso independe do que gerou o transtorno. O ponto é, daqui para frente, a gente pode fazer uma vida diferente, a gente pode fazer uma vida melhor. E essa é a grande mensagem, que buscar ajuda é o caminho. O próximo capítulo, tá, gente, é sobre tratamentos não medicamentosos que são essenciais para superar a ansiedade. Gente, tá tendo um jogo de futebol aqui, e aí eu vou estar fechando a porta, porque eu acho que pode estar saindo som. Eu peço desculpas, tá, para vocês. Perdão, tá, gente? Tá a TV ligada no outro cômodo aqui. Eu não sei se saiu no áudio, eu peço desculpa. Mas enfim, então o segundo capítulo de hoje fala sobre tratamentos não medicamentosos essenciais para superar a ansiedade. E aqui ela fala, né, da saúde integral, quando a gente olha mente, corpo e espírito, nos guiará a uma versão melhor de nós mesmos, para que a gente não esteja tão vulnerável a essa ansiedade tóxica e tão prejudicial para a gente. E aí, o que eu achei interessante esse capítulo eu achei particularmente muito interessante, tá? Mas eu vou seguir a ordem, senão eu vou falar o final, que para mim foi o ponto alto, mas eu vou falar na sequência aqui. Então, a doutora Ana Beatriz traz alguns passos desses tratamentos complementares, esses tratamentos além da questão medicamentosa e terapêutica, que são muito importantes, tá? E a primeira coisa é a aceitação. Isso aqui eu achei maravilhoso, tá, gente? Nessa figurinha a gente tem o exemplo, né? Tá chovendo nos 2 cenários, mas você pode ter uma postura que diante dessa chuva, você fala: "Eu não gosto de chuva, eu quero que pare de chover. Ai, se não fosse a chuva, agora meu dia tá arruinado. Por que que tá chovendo? É sempre assim". Ou você pode ver mesmo a chuva e ver: "Tá chovendo". É, tá chovendo. Se a gente trocar a chuva aqui pela aceitação de uma ansiedade, pela aceitação de uma doença que é decorrente dessa ansiedade em excesso, se a gente trocar aqui eu tenho um transtorno de ansiedade. Ah, mas poxa, isso é um inferno, isso dificulta a minha vida. Meu Deus do céu, como é que eu vou viver dessa forma? Por que comigo? A gente pode ter essa postura ou a gente pode falar assim: eu tenho transtorno de ansiedade. E o que que eu vou fazer a partir disso? A aceitação é essencial, porque a aceitação é o primeiro passo para buscar uma vida melhor, um tratamento, uma oportunidade de ser mais feliz. Então, a aceitação é muito importante para que qualquer outro passo possa ser dado. Segunda questão que ela fala aqui é disciplina. E a disciplina, eu acho que é a eterna luta de nós seres humanos em diferentes campos para diferentes pessoas, né? Mas a disciplina é muito importante na ansiedade. É a disciplina de você seguir as recomendações médicas, é a disciplina de você seguir as consultas terapêuticas, é a disciplina de você fazer os exercícios que são propostos, seja exercícios além de reflexão, de anotação, de atitude, ou seja, a disciplina de tomar o medicamento certo na hora certa. É a disciplina da gente conseguir cuidar do nosso corpo, da nossa mente nos mais diferentes aspectos. Então, a disciplina é ferramenta essencial para muita coisa na nossa vida, inclusive para poder controlar essa ansiedade toda. Outro ponto aqui é o conhecimento. E aí essa frase diz, né, o conhecimento é uma ferramenta para acessar a nossa sabedoria. A gente precisa se propor a entender as coisas. A gente tem uma questão, tem uma coisa que incomoda, a gente não sabe o nome certo, mas sabe que causa dor, que causa sofrimento. Tentar entender, gente, não é ler tudo na internet e confiar cegamente. Por isso que existem profissionais formados para isso, que têm um conhecimento técnico muito maior do que o seu, do que o meu, tá? Mas eu digo assim, o conhecimento é que você precisa se propor a entender, a conhecer, a buscar alternativas diante do que você sente. Então, o conhecimento, esse entendimento da sua situação ou da situação de alguém que te cerca é uma ferramenta muito importante para um processo aí de melhora, de equilíbrio.
Aqui a gente fala da união faz a força. Eu já citei algumas vezes hoje, não só hoje, nas outras aulas também, a questão da rede de apoio. A gente precisa estar junto nisso. Quando uma pessoa tem um transtorno de saúde mental, quando uma pessoa tem um transtorno de ansiedade, a pessoa está no protagonismo desse sofrimento. Não adianta a gente querer trazer mais dor à dor, acrescentar mais culpa, como se a pessoa fosse responsável por se sentir dessa forma. Não é, a pessoa está doente. Alguém já se pegou culpando alguém por ter um problema cardiológico? Alguém já se pegou culpando alguém por ter um problema renal? A gente deveria culpar alguém quando a gente fala de transtorno mental? Não, a gente tem que ser a mão que estende, a mão que apoia, a mão que está do lado, o ouvido que escuta. É isso que a gente precisa ser, julgar menos e amar mais, sabe, gente? Essa união é muito importante no tratamento de todos os transtornos, inclusive de ansiedade. E aí, né, a gente entra nessa falta cura e autocura. A cura é o que a gente tem falado sempre, né, esse processo de buscar ajuda. Mas o que eu queria dar destaque aqui é a autocura. É entender que o paciente vai ser o protagonista do seu tratamento, que ele precisa dar às células dele uma razão para lutar. Ele precisa disciplinar o comportamento, o pensamento. Ele vai estar consigo mesmo 100% do tempo. Então ele tem que assumir esse protagonismo no seu processo de autocura para que esse processo possa ser efetivo. E aí existe uma série de outras questões que a gente às vezes não dá a devida importância, mas entra em tudo na nossa vida, porque fala do equilíbrio do nosso organismo como um todo. A qualidade do sono, tá, gente? O nosso corpo precisa descansar. O tempo indicado para cada um até tem alguma variação, mas não, ninguém vai conseguir ter uma noite de sono boa dormindo 3 horas por noite. Não é assim, a gente precisa de um tempo médio. Esse tempo médio vai variar, para alguns vai ser 8, para alguns vai ser 6, mas existe um tempo de sono. E mais do que só o tempo de sono, é a preparação para dormir. É preparar o ambiente, deixar numa luz adequada, não ficar mexendo em telinhas, em celular antes de dormir, porque isso agita o nosso cérebro, isso prejudica a qualidade do sono. Então, é fazer uma higiene do sono é muito importante. Se hidratar, nosso corpo é composto de muitos por cento de água, um grande percentual do nosso corpo é água, então a gente precisa tomar esse líquido, a gente precisa se hidratar. A questão, né, é esse combo de exercício, alimentação e médicos em geral. A alimentação saudável, ela é essencial até para repor os nutrientes nas quantidades que a gente precisa. A atividade física é uma ferramenta maravilhosa de apoio à ansiedade, de controle da ansiedade, então ela ajuda a liberação também de hormônio, nosso corpo a se cansar e a gente talvez tenha uma qualidade de sono melhor. E o tratamento médico aqui colocando não só como um tratamento da ansiedade, mas o equilíbrio do nosso corpo como um todo. E a gente vai até ter uma figurinha mais específica sobre isso daqui a pouquinho. Outras técnicas, né, a meditação, a respiração, exercício, tem também a acupuntura, tem várias outras terapias que ajudam nesse controle. Então aqui a ilustração, a gente está mostrando aqui no viés da meditação, mas existem diversas. Aqui eu trouxe, tá, gente, que eu sei que eu sou suspeita, vocês já sabem também, porque eu vivo falando isso, mas eu achei interessantíssimo. Isso aqui é aula de pet yoga, que você faz a yoga e você pode levar o seu pet. Isso daqui me pareceu o paraíso, inclusive vou marcar a minha primeira aula experimental, porque ia ser maravilhoso para mim isso daqui. Quando eu vi, eu fiquei encantada, mas é de verdade isso. É a yoga unido ali à presença do pet, que para quem gosta, para quem tem essa afinidade, traz uma energia, um carinho, uma entrega muito boa também. E como eu falei um pouquinho ali em cima, quando a gente fala de médico, de tratamento, a gente está falando do equilíbrio no nosso corpo como um todo. Para nossa saúde estar bem, também é importante que as mais diferentes partes do nosso corpo estejam equilibradas, porque tudo que gera desequilíbrio vai provocar dificuldades em outras partes. Então, isso
potencializa o desequilíbrio do nosso organismo, que abre também uma porta ali para a instalação das enfermidades mais diversas possíveis. Então, o equilíbrio do organismo como um todo é muito importante. Já diria aquela frase clichê, porém verdadeira: mente sã, corpo são. Então, corpo são, mente sã. Isso é uma dupla aí que anda junto. E aí, para fechar, eu falei, né, que eu gostei muito desse capítulo, mas em particular esse próximo slide, ele me pega muito, tá, gente? Porque a gente está falando disso de uma médica, de alguém que teoricamente está muito ligada à ciência, e a gente tem aquele tabu, né, que ciência e religião não andam juntas. Calma aí, né? Na doutrina espírita, a gente sempre fala dos três pilares, que é a ciência, a religião e a filosofia no sentido da fé raciocinada. Então, ciência e religião não são inimigos, não são contraditórios, mas muitas vezes esse tema ainda é tratado como tabu, então é muito interessante ouvir essas palavras que são da médica psiquiatra doutora Ana Beatriz Barbosa, e eu tirei exatamente da forma que está escrito no livro essas duas passagens, tá? A primeira aqui, que aí não tem muito a ver com religião, mas é importante a gente trazer, tá? Que é isso daqui. Eu não defendo aqui que as terapias citadas substituam o tratamento convencional, medicamentoso ou psicoterápico para quem sofre de transtornos ansiosos. Porém, minha experiência clínica mostra que a procura por outras técnicas traz resultados bastante satisfatórios quando associados ao tratamento estabelecido. Em geral, as terapias complementares estão voltadas para o bem-estar do indivíduo como um todo, corpo, mente e alma, proporcionando conforto, autoconhecimento e conhecimento e, consequentemente, autocontrole. Então, eu achei muito interessante que ela coloca, não, uma coisa não substitui a outra. O tratamento medicamentoso se faz necessário, o tratamento psicoterápico se faz necessário, mas todas essas outras terapias, todos esses outros hábitos são complementares e trazem qualidade de vida como um todo para o indivíduo, por isso se faz tão importante. Então, não é para substituir, mas para complementar e entender que todas essas técnicas estão à nossa disposição, a gente pode fazer, a gente pode buscar, e são ferramentas importantes. E agora sim, falando do pilar da religião andar junto com a ciência, essa passagem me pegou bastante positivamente, tá? Ela fala. Nos últimos anos, sobretudo nas últimas 2 décadas, a comunidade científica parece ter atentado para a relação que, a meu ver, sempre existiu de forma estreita e clara entre aspectos espirituais e religiosos e o estado de saúde e de doença das pessoas. A maioria dos estudos científicos realizados nesse sentido mostra benefícios evidentes do exercício da espiritualidade e da religiosidade no processo de restabelecimento da saúde física e mental dos pacientes avaliados. Vejo a espiritualidade como condição necessária para entrarmos em contato com a bússola interna que nos norteia e dá significado à nossa existência. E eu achei essa passagem fascinante, tá, gente? Porque, lembrando aqui, a gente está falando de uma série de transtornos nesses estudos da mente que está muito vinculada à doença, muitos estudos científicos, mas a gente segue sendo um grupo espírita, né? Então é muito rico ouvir isso de uma médica. Sim, a importância da espiritualidade, a importância da fé, de acreditar em algo maior, da fé em algo maior e da fé em si mesmo, do poder da prece, de pedir ajuda para a espiritualidade de luz, de se sentir amparado, de pedir, de agradecer, de se conectar. Então, isso é muito importante. É como ela fala aqui, a espiritualidade sendo condição necessária para a gente entender a gente mesmo, para que a gente consiga achar esse nosso ponto de paz, esse nosso ponto de equilíbrio. Então, trazendo aqui a espiritualidade e a religiosidade como partes do processo de restabelecimento da saúde física e mental. Então, isso é muito rico e, no meu ver, muito real, tá? E aí, por fim, a gente vai trazer um gráfico, também esse gráfico é retirado lá do livro, tá? Que, assim, a gente precisa combater não, equilibrar vários pratinhos, porque às vezes, como se fosse uma balança isso daqui, tá, gente?
Esse estresse está tão pesado que a gente precisa de todas essas ferramentas. A gente vai precisar daquela ferramenta do medicamento, da terapia, mas a gente vai precisar da fé e da espiritualidade, da meditação, da boa digestão, da atividade física, do sono de qualidade, da hidratação, de uma alimentação equilibrada, tudo isso para equilibrar esse pratinho do estresse e não deixar ele tomar conta da nossa vida, tá, pessoal? Então, achei essa figura muito ilustrativa e fecha essa mensagem final de hoje, que é, mais uma vez, é possível se tratar, é possível ter uma vida mais feliz, mas é preciso que a gente comece a caminhar em direção a isso. E essas ferramentas que estão à nossa disposição, esse conhecimento médico que também está à nossa disposição para a gente buscar, precisa ser acionado para que a gente consiga encontrar esse equilíbrio, essa paz que todos nós tanto precisamos, especialmente aqueles que hoje estão sofrendo com transtornos ansiosos dos mais diversos tipos. Tá bom, gente? Ó, uma última coisa para a aula de hoje. A gente está começando a entrar na reta final desse livro. A gente deve ter mais 2 aulas, acredito eu, para fechar. E como eu sempre falo, tanto eu quanto outros trabalhadores do Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain seguimos à disposição para trocas, dúvidas e comentários, tá bom? Um grande beijo para vocês e até o próximo mês. Tchau, tchau.